Vamos lá então, pessoal, iniciando mais um dia dos nossos estudos. O nosso estudo de hoje é o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos iniciar o capítulo número 6, Dentro da Noite. E fazendo aqui uma pequena recapitulação, André Luiz, então, na colônia em que ele se encontra, lá na casa transitória, ele então, depois de terem todos eles lá passado por aquele aperto, com aquela tentativa de invasão daquele grupo de espíritos bastante perturbados que rondavam a instituição, eles se preparavam então para a transposição, né, dessa colônia para uma outra região mais tranquila, porque seria então ali realizado um depuramento fluídico, conforme foi colocado para nós pela irmã Zenóbia. E André Luiz, então, após esse momento de ajustes, ele então conheceu o nosso irmão Gotuso, porque enquanto cada um do grupo em que ele se encontrava, né, irmão Hipólito, Padre Hipólito, irmã Luciana e também Jerônimo, cada um então foi ali para os seus afazeres, ou aprender alguma coisa nova, conhecer um ambiente novo. Jerônimo então foi conversar, né, de um modo mais particular com a irmã Zenóbia, que era a diretora daquela instituição. Padre Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na casa consagrada, onde administradores, auxiliares e os asilados também se reuniam para os serviços divinos da prece, né? E André Luiz então ficou interessado em conhecer um pouco mais dos trabalhos médicos do Instituto. E aí, então foi apresentado para o irmão Gotuso, né, que, conforme nós vimos, um espírito ainda com uma ligação com o mundo físico, e portanto ele exercia uma medicina muito voltada para esse ambiente físico também, atendendo a espíritos ainda materializados, recém-desencarnados. E André Luiz então trocou algumas impressões com ele, percebendo que esse irmão ainda trazia muitas dificuldades e que não apresentava condições de se elevar para ambientes mais elevados, né? Ambientes se elevados não, né? Elevar vibracionalmente para outras dimensões mais sutis. Então, trocando então algumas ideias, foi apresentado o trabalho de reencarnação. E o irmão Gotuso falava das reencarnações compulsórias que traziam ali espíritos ainda problemáticos. E André Luiz comentou da reencarnação de Segismundo, né, que ele acompanhou lá no livro Missionários da Luz. E o irmão Gotuso comentou exatamente a diferença que existe entre a reencarnação que ele acompanhou, com toda a assistência e a participação de todos os envolvidos, né, incluindo pais e o próprio espírito, e essas reencarnações que eram realizadas nessa casa transitória, desses espíritos ainda problemáticos, rebeldes, ainda bastante desequilibrados. Então, André Luiz aqui colheu essas instruções iniciais. Então vamos em frente. Capítulo 6, então, Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo, e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Aqui, né, sempre acaba sendo alvo de críticas quando nós lemos uma passagem como essa falando sobre produção de ar, né, e nós vemos assim como o espírito tem ainda essa dependência de ar se ele agora se torna imaterial. E aí então o esclarecimento que vem é que muitos espíritos ainda muito ligados à matéria têm essa necessidade, pelo menos, de vivenciar essas impressões.
assim como acontece com a alimentação, com necessidades fisiológicas, muitos espíritos ainda apresentam, né, então essa necessidade de vivenciar, de continuar a sua existência no mundo espiritual da mesma forma que vivenciava no mundo físico, até que ele vai então se libertando dessas impressões e vivendo agora como espírito de fato que é. Víamos o sol fundamente disfarçado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Bom dia, Diva. Então é importante esse comentário de André Luiz, porque falava exatamente do tipo de espíritos que vivia lá naquela região e a produção mental que eles acabavam então gerando e que trazia essas características, como foi colocada, princípios mentais extremamente viciados. Então, congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível para converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo, num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidades para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Observação aqui significativa, porque o espírito, então, quando ele sai de um ambiente característico do seu tipo de pensamento, do seu nível mental, para algo que mais elevado, que não lhe pertence, ele acaba então se distraindo das obrigações de transformação interior. Então essa pureza da resposta dos fluidos à natureza mental de cada espírito é necessária exatamente para o despertar, ou seja, ou se desperta pelo amor ou se desperta pela dor. E viver num ambiente como esse, sem dúvida nenhuma, é muito doloroso. O espírito então perde todas as perspectivas, a sua esperança então vai minando, as imagens mentais se tornam para ele uma realidade, as ideias que ele cultivava na Terra antes da desencarnação, no mundo físico, antes da desencarnação, acaba depois se refletindo naquilo que ele vivia. Então acaba transparecendo para ele a realidade que ele tem no seu mundo interior. E claro que inicialmente o espírito não tem essa consciência, então ele vai viver na sua rebeldia, ele vai se afinizar com o ambiente, de acordo com os seus valores, o seu modo de viver. Ele vai se tornar, na verdade, podemos dizer assim, ele vai se tornar um sobrevivente daquele ambiente. E ele vai fazer tudo para sobreviver. Como a gente vê então que muitos espíritos rebeldes que vão se apresentando,
com deformações perispirituais, com perversidade, na verdade ele se tornou um sobrevivente do ambiente, porque assim ele estava acostumado a viver também no mundo físico. Quando chega o esclarecimento de que depende dele e exclusivamente dele a transformação do ambiente onde ele vive, aí então ele começa a fazer um trabalho diferenciado se de fato ele deseja alcançar esferas diferentes daquela que ele está vivenciando. Então, na verdade, o mundo espiritual, refletindo a realidade de cada um de nós, já que, como lembra Kardec, né, o inferno é aquilo que existe dentro de nós, assim como o paraíso também. Então o espírito vai se conscientizando dessa realidade e, aceitando o auxílio, ele vai então sendo orientado nas transformações que precisa realizar para viver agora de um modo mais equilibrado e bem adaptado no mundo espiritual. E continua aqui o texto para nós. A conversação, rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros que eram, ali, aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Também é algo curioso essa nossa relação com o tempo terreno, ou seja, marcando horário no plano espiritual. E aí, então nós lembramos que existe uma relação muito íntima nessa esfera mais próxima do mundo físico, inclusive, né, dentro das agendas, dentro da programação, principalmente quando se tem algum vínculo com as instituições terrenas. Mas, de qualquer forma, os espíritos também se programam, né, no seu tempo para a realização de tarefas. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres, 16 homens que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Então aqui a gente faz uma relação com o irmão Gotuso do capítulo anterior, mostrando que mesmo que o espírito ainda apresente características vinculadas ao mundo físico, né, poderíamos dizer até características de uma certa inferioridade, dado ainda o apego que eles apresentam, eles são utilizados, né, nas tarefas das instituições que os acolhem para se tornarem produtivos. Então esse trabalho, que é exatamente aquela labor-terapia, é o trabalho que faz com que o espírito retome o equilíbrio, que ele se desenvolva. Então todos estão envolvidos nessa tarefa, desde que apresentem condições, ainda que estejam nessa condição inferiorizada. Por isso, então, como foi colocado para nós, repletas de característicos humanos primitivistas, ou seja, muito ligados ainda ao mundo físico, mas que trazem essas virtudes e valores apreciáveis. E por isso, então, eles começam a fazer parte dessas tarefas, independente da função que eles vão exercer. O Arnaldo colocou, né, se não tivesse essa relação, por que então marcaríamos horário para os trabalhadores da casa espírita, evangelho no lar, etc. Mas o argumento que é utilizado, Arnaldo, embora nós concordemos, né, com essa necessidade que os espíritos têm de manter a sua programação, de manter essa agenda, principalmente vinculados aqui conosco no mundo físico, o argumento é exatamente que no mundo espiritual você se desvincula completamente do mundo material. Então o espírito deixa de ter as sensações físicas, o espírito deixa de ter ali a sua preocupação com o tempo, porque conforme foi colocado para nós lá no Livro dos Espíritos, no mundo espiritual o tempo é diferente. Só que, claro, a gente sempre lembra que no Livro dos Espíritos, muitas das respostas que chegam para nós dizem respeito às esferas muito mais elevadas, em que os espíritos estão ali bastante desmaterializados. Portanto, o tempo acaba sendo para eles, né, muito diferente do nosso. Agora, quando nós falamos daqueles grupos, ou daquelas esferas, daquelas
faixas vibratórias mais ligadas ao mundo físico, existe uma relação muito íntima entre mundo material e mundo espiritual. Mas aí começa aquela discussão para ver quem tem razão, né, observando a frieza da palavra sem considerar todas as circunstâncias que envolvem ali a vida do espírito no mundo espiritual, o seu estado mental, a sua relação com o mundo espiritual, com o mundo físico também, enfim. Né? Existe uma marcação de tempo da alva segunda colocada para nós aqui por André Luiz. Né? E essa marcação de tempo está relacionada com o mundo físico, como foi colocado para nós aqui. Às 19 horas o grupo então tinha se programado para fazer esse trabalho. E nós vemos uma certa lógica. Temos trabalhadores de vários planos diferentes, de várias instituições diferentes, que se juntam para uma determinada tarefa. E aí então eles precisam marcar um local, eles precisam marcar um dia em que eles vão se encontrar, o momento do encontro. Como é que é feita essa marcação? Qual é a referência que nós temos? André Luiz aqui apresenta para nós exatamente essa mesma cronologia que nós utilizamos no mundo físico. Agora, os instrumentos que eles utilizam, se são relógios como os nossos, cronômetros como os nossos, como foi colocado por André Luiz, aí nós não sabemos. Mas pelo menos essa referência de tempo eles precisam ter. Exatamente para que possam fazer esse trabalho, né? Como a gente viu aqui. Um grupo se programa para encontrar outro grupo para um trabalho. Como é que eles se programam com isso? Aí então cada um tem a sua atividade, cada um tem ali as suas tarefas, então eles têm essa necessidade de uma referência temporal. Essa referência temporal é o mesmo tempo que nós utilizamos aqui. Pelo menos assim, superficialmente, nós assim compreendemos. Né? E continua aqui. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia Serena: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Aí começamos a ver também aqui instrumentos no mundo espiritual utilizando essas cargas elétricas para a defesa, que também acaba sendo um tema bastante polêmico, mas que nós podemos compreender que se existe todo esse conflito entre grupos do bem e grupos do mal, vamos dizer assim, nessa faixa existencial, os espíritos então precisam de uma forma de se protegerem, de se defenderem, né? Inclusive defenderem também as instituições. E aí então André Luiz utiliza essas redes de defesa e lança-choques. E como eu comentei com vocês, são expressões que ele utiliza baseado nas referências terrenas. Porque observando assim, a uma primeira vista, ele vai fazer uma analogia com aquilo que ele conhece do mundo físico que ele viveu. Então, muitas vezes pode ser um objeto completamente diferente, com uma função completamente diferente. Mas, a princípio, ele traz essa comparação para melhor entendimento. E essa é a dificuldade que os espíritos têm de trazer para nós esclarecimentos aqui no mundo físico, sem que nós utilizemos essas palavras ou essas expressões, termos, objetos e tudo mais, que nós temos aqui para fazer uma comparação. Do contrário, os espíritos trariam para nós os seus relatos e nós ficaríamos completamente alheios, né, ignorantes com relação ao que eles querem dizer. Então, procuram fazer essa comparação. Exatamente, essa energia eletromagnética, né, a dificuldade que nós temos, né, Arnaldo, são os instrumentos que são utilizados. Aliás, esses instrumentais, que nós falamos sobre instrumental de comunicação, instrumental de defesa, de tratamentos médicos, aqueles aparelhos que são colocados em centros espíritas, principalmente nos trabalhos de desobsessão, de apoio a espíritos sofredores e tudo mais, acaba sendo para nós assim, traz uma dificuldade muito grande de nós fazermos uma interpretação correta do que realmente são esses equipamentos. Mas, mais uma vez, né, se a gente não tem condições de fazer ali uma análise correta, guardemos isso para o devido momento, mas consideremos a sua existência, porque a fonte que chega para nós aqui é uma fonte bastante fidedigna. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão, rogo desculpas a todos
se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pela qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas, cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã, e poderemos ministrar-lhe aviso edificante. Então, o que nós vimos aqui, vimos mais uma vez do tempo, né? Amanhã será quando passará aquele fogo purificador para queimar aquelas marcas fluídicas tão deletérias, tão negativas, né? Então nós vimos assim o cumprimento de prazos também, uma agenda de trabalho que eles apresentam para nós. O ex-sacerdote comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos do sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para a regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Então, o que nós vimos até aqui são várias tarefas, né, que irmã Zenóbia, então, orientou, falando sobre espíritos desencarnados que chegariam, espíritos em desdobramento, atendimentos que eram necessários a esses espíritos, a proteção necessária para a instituição. Então, vimos ali, né, ela transmitindo, né, as ordens necessárias para fazer com que essas tarefas se realizassem. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado menos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso, e, fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelhamo-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada,
devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Então, esse recurso que os espíritos possuem, muitas vezes a sua própria luminosidade, a capacidade de volitação e tudo mais, dependendo do ambiente, ele acaba sendo um elemento que distancia os espíritos. E nesse caso, nessas caravanas, a necessidade que se tem é exatamente de se aproximar cada vez mais delas. E essa aproximação vai fazer com que haja ali uma empatia entre o grupo, até mesmo uma simpatia, facilitando o trabalho que eles vão realizar. Então qualquer sinal de superioridade, principalmente num ambiente como esse, a resposta sempre vai ser negativa. Porque os espíritos ou eles fogem desses grupos pelo medo, fogem pelo constrangimento, fogem até mesmo pela antipatia que eles nutrem pelos grupos. Então, quanto mais semelhantes eles se mostrarem, melhor. Bom dia, Ajuda. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação do ambiente. Desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme a recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente o solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que força nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas a nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos antes do abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos, e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos quem passa, pelo amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra de irmã Zenóbia,
e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas. Mas ninguém parou. Seguia a expedição, diligente e muda. Aqui mais uma colocação. Muitas vezes, lendo assim de um modo rápido e superficial, traz para nós uma ideia de indiferença dessa caravana para esses espíritos sofredores. E o que nós lembramos ao estudarmos o livro Nosso Lar, havia aquela passagem em que André Luiz se encontrava numa das entradas da instituição, em que esperavam ali uma caravana que trazia então muitos desencarnados em virtude da guerra. E aí vocês se recordam que surgiu então uma ex-enfermeira que trabalhava com abortos. E aí então ela chegava ali no portão e pedia para aquele que ficava de segurança se poderia entrar. E aí então ela apresentava todas as marcas no seu perispírito daquilo que ela fazia no mundo físico. Ovoides, verdugos, marcas. E ela então tentava se justificar que o mal que ela fazia era em nome de um bem maior. Então ela tentava, na verdade, convencer aquele que era o responsável por aquela entrada, porque ela mesma já tinha se convencido de que o que ela tinha feito era algo correto. Assim como nós vemos hoje muitas e muitas situações de homens que cometem crimes contra a humanidade, contra a sociedade, profissionais que agem dessa ou daquela forma, negativamente, e ele acaba justificando, dizendo que ele fez aquilo porque era necessário fazer, sem pensar nas consequências. E aqui então nós vemos essa caravana passando por esse ambiente e esses espíritos então pedindo auxílio. Esse tipo de pedido, na verdade, ele diz muito mais respeito ao sofrimento do que ao arrependimento do espírito. Ele quer ser auxiliado, convencido de que a sua condição ali é injusta, porque ele acredita que ele fez alguma coisa certa na sua existência anterior, e aí então ele pede aquela ajuda para que o seu sofrimento seja minimizado. A partir do momento em que ele é auxiliado, ele continuará sendo o mesmo indivíduo que ele era anteriormente. Então não confundirmos um espírito que sofre e precisa de ajuda devido ao seu arrependimento, devido ao desejo que ele tem realmente de corrigir o seu erro, e aquele espírito que sofre de um modo imediato. Cheguei a trazer para vocês já várias vezes uma comparação, quando nós encontramos jovens, pessoas que são presas, aí aparece na televisão, nos telejornais ali, aquele monte de gente algemada, pessoas ali tentando esconder o rosto, e aí então o repórter pergunta se ele está arrependido. Ele vai dizer que sim. Ele está arrependido dele ter feito aquela coisa, que aquilo que ele fez não era certo e tudo mais, mas e se ele não tivesse sido preso? Será que ele simplesmente pararia de agir daquela forma em nome desse arrependimento? Na esmagadora maioria das vezes, infelizmente, não. Então, na verdade, é um sofrimento imediato. Não é aquele sofrimento já interiorizado que move o espírito para novas mudanças. Na verdade, ele simplesmente está sofrendo, mas ele está convencido de que ele é simplesmente uma vítima da circunstância. Mas André Luiz aqui, então, se mostra sensibilizado com aquela situação, e se dependesse dele, fazendo assim aquela análise imediata, ele pararia para auxiliar esses espíritos. Mas aí então exatamente por falta de entendimento dessa necessidade de que os espíritos têm de passar por esse grande sofrimento, assim como ele próprio passou. Vocês se recordam lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, que ele se encontrava naquela condição de sofrimento, se arrastando, se escondendo, vendo ali caravaneiros que passavam por lá pedindo ajuda, oferecendo ajuda, e ele então tentava, mas não conseguia, até que ele mostrou uma predisposição íntima, realmente reconhecida pelos espíritos. E assim acontece, como nós já vimos.
Camilo Castelo Branco também fala a mesma coisa, lá no Memórias de um Suicida, que quando eles caminhavam entre suicidas, muitos pediam ajuda, mas poucos, se apresentavam em condições de serem assistidos. Esses muito pediam ajuda porque eles não suportavam mais o sofrimento, mas a sua postura íntima não tinha mudado em nada. Essa é a diferença que nós vemos, então, daqueles espíritos que são socorridos e daqueles que continuam ainda entregues à própria sorte. Basta a gente lembrar que André Luiz ficou quase 8 anos nessa condição, né? Então seguia a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que esses observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam, presunçosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal de Irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce e o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco da dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-nos periodicamente dos monstros que os escravizam. Debalde libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. Então, como foi visto aqui, embora eles sejam assistidos por esses grupos, eles simplesmente depois voltam para o ambiente onde eles se encontravam. É imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compete-nos a solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico,
entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas tocado de sublime esperança na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentavam o coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que valem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz nos corações sensíveis e amorosas. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas reflexões diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a essa parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em terrível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui desse modo que alguns de nossos cooperadores lhe atenuassem o sofrimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame, que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual, além desse alívio que lhe é sumamente indispensável. Além desse auxílio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva da crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, ampararam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo porque, num gesto de vingança cruel, eliminou o ofendido, eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguíssemos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento experimental,
o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada a genitora, na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Então aqui o quadro desse irmão Domênico, que como nós vimos aqui, são necessidades para despertamento das suas virtudes, despertamento das suas crenças. Então para isso é necessário um sofrimento maior, né, um desafio maior, um estímulo muito mais contundente. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que, nesta noite, muito possamos fazer destinados em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes, detalhados e instrutivos, a serem prestados pela clarividência de Luciana, lhe possam elevar o tônus vibratório, e, ocorrendo isso, como espero, em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir à crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Então, aqui não são raras as vezes, né, que nós vemos a intervenção das mães dos espíritos, né, ou daquelas que foram suas mães durante a vida física, porque isso certamente mexe com sentimentos profundos que o espírito guarda, né, desde a sua infância, desde a sua memória mais remota. Então, nesses casos de despertamento, de resgate, principalmente o espírito quando se encontra endurecido, a presença de suas mães acaba sendo ali um recurso extremamente valioso para esses trabalhadores. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem ao local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida rogou comovidamente: e que agora iniciemos o trabalho de tanta significação para minha alma. Insisto para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etéreo se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejam certos de que serão meus credores para sempre. Aqui, mais uma vez, nós não reconhecemos, né, qual é exatamente a história que ela tem com esse espírito, mas ela sabe, né, ela mostra para nós aqui a necessidade que ela tem de auxiliá-lo de alguma forma. Então, mais uma vez, nós vemos aqui os espíritos sendo bastante discretos no seu objetivo. Não importa por quê, o que importa é auxiliar, né? E esse tipo de ensinamento, como a gente já viu outras vezes, deve ser trazido aqui para o nosso mundo. Não temos a preocupação de fazermos um julgamento exterior ou de encontrarmos justificativa. A caridade não espera julgamento exterior e tampouco justificativa para se fazer presente. Ela simplesmente acontece. Então é importante nós desenvolvermos essa sabedoria. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade.
Constrangido quase diante de seu exemplo cristão, seguimos-lo à pequena eminência do solo, vagamente iluminada, por dois companheiros, onde dois companheiros velavam diante de alguém estendido de decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postura diante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado, negro, exibia horripilante fáceis. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caveira das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguirá mobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. Então aqui a gente vai vendo as características desse espírito que vai se afundando cada vez mais, né, nessa realidade íntima que ele está vivendo. Então, apesar disso, há necessidade do despertamento. E esse despertamento só vem certamente com esse estímulo, né, com esse amor, que é tão importante para fazer com que ele volte a si e comece esse trabalho de regeneração. Domênicos, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadiço: Quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno, não atenderei a ninguém, não desejo o céu, reservado a prediletos, pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados gozam do paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais digno. Aqui ele diz respeito, né, às promessas feitas dentro dessas escolas tradicionais religiosas que considera, né, práticas exteriores como sendo o suficiente para que ele se eleve espiritualmente. E aí então cai num grande equívoco, porque nós lembramos, né, do trabalho árduo que é necessário fazer para que o espírito então se eleve, se transforme, comece então ali as suas novas conquistas. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente: Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz do seu
de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que os seus ouvidos tenham acesso aos ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida à súplica sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e que de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente grave e terna. O interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço para levantar-se, tateou em torno de si e bradou: "Quem está aí?" "Somos nós", respondeu Zenóbia, desvelada de trabalhos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. "Quimeras", gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. "Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-se-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente." "Domênico", falou-lhe então Hipólito a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação, nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. "Não te rebeles contra a determinação da justiça divina." "Justiça?", replicou ele, vibrando de emotividade. "E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça." Só um instantinho. Só procurando aqui o trechinho, só um instantinho. Tá cheio. "Justiça", replicou ele. "Eu não tenho fome do direito, né, como nós vimos aqui." "Acalma-te", disse o nosso companheiro com voz firme. "A consciência e juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em seu coração e, em seguida, passaremos a auxiliar-te para que releias, com a serenidade precisa, o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais." O infeliz emudeceu por momentos e, tomados por forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Aqui então nós terminamos, né, esse capítulo 6,
em que então os trabalhos iniciais de contato com esse espírito, para fazer com que ele desperte a sua consciência para a realidade, porque o que nós vimos aqui agora, e são muitos os relatos de representantes religiosos no mundo espiritual numa condição de sofrimento. Porque nós lembramos sempre que o sacerdócio, ele foi durante muito tempo uma questão de status social. Então, iam para a igreja para poder dizer da religião, principalmente na época em que as religiões, ou a religião, no caso a religião católica, era dominante aqui na nossa sociedade. Basta lembrar que o Estado se tornou laico a partir da Constituição de 1891, se eu não me engano, 2 anos após a proclamação da República, que amanhã, 15 de novembro, nós vamos então celebrar. Antes disso, a religião católica era a religião oficial do país. Então, na verdade, todo mundo queria, né, muitas famílias queriam ter ali uma relação com a igreja, dada a sua influência. Porém, como nós já conversamos anteriormente, efeito colateral, bom dia, nós já conversamos anteriormente, há a necessidade de uma aptidão especial para viver essa religiosidade. Há a necessidade de uma aptidão de estudar, de trabalhar, de se autodoar em benefício do próximo que sofre, seja ele um sofrimento material, físico ou um sofrimento moral. Mas, não tendo essa aptidão, o que nós temos então numa instituição principalmente religiosa que tem tanta influência é a busca pelo poder. E é o que acontece na maioria. Fazem parte da instituição, ocupam o sacerdócio, fazem ali, cumprem, né, os seus trabalhos de um modo quase que superficial, porque é apenas uma questão de obrigação, mas não existe a vocação para o exercício daquele tipo de tarefa. E aí então nós encontramos no mundo espiritual muitos espíritos que retornam acreditando que foram merecedores de uma graça especial, que foram merecedores de um atendimento especial pelo fato de representarem a igreja, mesmo que essa representação tenha sido das mais precárias. Né? Exatamente, efeito colateral. Então a gente lembra que no passado eram doações, eram contribuições para a igreja para poder acolher os seus filhos, né? Tanto as mulheres, as moças, né? As jovens para os conventos, como os jovens para os seminários. Aí nós encontramos então grandes desvios morais no comportamento dessas pessoas e também nas instituições. Então, era importantíssimo para eles terem essa representação. Só que depois as consequências acabavam sendo bastante dolorosas. Eram, por exemplo, jovens que tinham ali o ímpeto natural da juventude, né, a descoberta da sexualidade, a busca por relacionamentos, a constituição de famílias, o trabalho que proporcionaria ali uma renda que trouxesse ali um conforto, uma posição social, e de repente pega esse jovem que traz toda essa necessidade daquele momento e o coloca numa instituição onde ele é obrigado a renunciar a tudo isso. E aí dá para a gente perceber já como é que as coisas vão aflorando. Aqueles que não conseguem conter essas necessidades íntimas acabam fazendo com que elas aflorem dentro do trabalho que realizam, só que é um trabalho completamente incompatível. Daí então nós temos todos os desvios da sexualidade, a busca pelo poder, os relacionamentos equivocados que acabam acontecendo. Muitas vezes a promiscuidade também acontece dessa forma. Nós já chegamos a falar sobre isso também num dos estudos, que durante a Idade Média eram muito comuns suicídios de jovens dentro desses locais. Porque eles simplesmente não suportavam. Eles não podiam sair porque os pais os obrigavam. A instituição, cumprindo o desejo dos pais e recompensando, né, aquela contribuição ou aquele favor que foi feito, colocavam esses jovens presos dentro de uma instituição, né, levando-os muitas vezes a esse desequilíbrio. E aqui nós encontramos então esse sacerdote que nós vimos aqui, Domênico, também passando por isso, né, principalmente a grande revolta que ele mostra de não ter tido aquilo que foi prometido no mundo espiritual, do céu,
aquele mundo das virtudes, e ele então se encontra nesse sofrimento, e aí passa por essa grande rebeldia. Esse não foi apenas um dos casos que André Luiz conta. No livro Libertação, que nós estudaremos mais à frente, nós temos ali Gregório, que foi um sacerdote também importante da igreja. E ele ocupava no mundo espiritual agora uma das posições mais perversas, pelo fato de alimentar ainda aquela revolta por tudo aquilo que foi prometido e que ele não pôde cumprir. Então, infelizmente, nós encontramos, né, naquele período, hoje já não é tão assim, hoje nós encontramos as pessoas frustradas por não conseguirem fazer aquilo que gostariam. Mas no passado, elas não apenas não faziam aquilo, como eram obrigadas a fazer, né, a exercer outras atividades para as quais elas não estavam preparadas, não tinham qualquer vocação nem competência. E aí então surgiam todos os conflitos, todos os dramas. Daí então, né, essa história que nós vamos acompanhando, né, a evolução da nossa sociedade, a evolução da nossa cultura, para chegarmos, né, nos tempos de hoje, passando por novos ajustes, novas adaptações. E certamente nós vamos nos endireitando conforme nós vamos naturalmente nos moralizando inicialmente e depois nos espiritualizando. A espiritualização vem depois, porque muitas vezes a religião não é para as pessoas, para a maioria pelo menos, né, uma diretriz de vida. Ela é apenas um protocolo social. Você segue uma religião porque assim você aprendeu. Mas é no dia a dia, na vivência, que as pessoas vão então exercendo, né, vão se relacionando, vivendo suas vidas e aprendendo com o resultado de suas ações. Aí então elas vão se moralizando naturalmente. E depois então, despertando a consciência para essa realidade espiritual, elas então vão também se espiritualizando depois e chegando ao mundo espiritual muito mais equilibradas, né, muito mais sóbrias com relação à vida de um modo geral. Né? Então nós paramos aqui nesse capítulo número 6, iniciando então essa missão tão importante, né, solicitada por Zenóbia, a equipe de André Luiz, né, onde nós temos Jerônimo, que é o assistente principal, Luciana, que é aquela jovem com aquela clarividência capaz de sondar ali o mundo íntimo desse espírito, desse Domênico, né, desse ex-padre, porque fazendo com que, conseguindo ter essa leitura mais precisa do que exatamente se passa no seu mundo íntimo, é muito mais fácil aplicar a terapêutica adequada. E como nós vimos assim, nós temos aqui espíritos que são elevados na sua condição, mas que não são especializados nesse tipo de trabalho, que é um trabalho, vamos dizer assim, não apenas da clarividência em si, na capacidade que ela tem de leitura da mente, mas é um trabalho psicológico também que é importante de ser observado. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro, o próximo estudo nosso, na semana que vem, será o capítulo 7, Leitura Mental. E aí então vai mostrando para nós aqui a continuidade desse trabalho de assistência realizado pela equipe de Jerônimo com Zenóbia, e mais aquela caravana de mais de 20 pessoas, né? Considerando ali os trabalhadores, os assistentes, né? os seguranças desse tipo de trabalho, dado que eles estavam naquela esfera mais expostos, né, àquelas influências mais negativas, inclusive, né, expostos às agressões de toda a ordem que eles poderiam sofrer. E aí então o trabalho continua no próximo capítulo, essa leitura mental. Nós vamos ver exatamente qual é o conteúdo mental que foi observado por Luciana e de que forma que os espíritos vão trabalhar com esse resultado. Então, fechando por aqui o nosso encontro.